Today's video I will tell you how you can learn English. Peraí, não precisa sair do vídeo, esse vídeo é em português, mas se você não entendeu o que eu falei, hoje eu vou te ensinar como que você vai aprender inglês e você provavelmente já deve saber, uma das habilidades mais importantes que você pode aprender para se tornar um desenvolvedor é o inglês. E não só para se tornar, mas para ganhar mais, ter a oportunidade de ter uma carreira internacional, trabalhando do Brasil ou mesmo indo para fora. E não só isso, mesmo que você não tenha qualquer interesse em trabalhar para fora, só pelo fato de saber inglês você tem muito mais possibilidade de se destacar na carreira no Brasil. Por quê? Porque os conteúdos de lá de fora, na minha opinião, são mais densos e têm mais qualidade e em maior quantidade também. Logo, isso te dá um diferencial porque você tem acesso a informações que se você soubesse somente português, você não teria. E o segundo motivo, você pode ganhar mais. O terceiro motivo, você pode morar fora. Enfim, acredito que eu não preciso ficar aqui te convencendo do porquê aprender inglês. Eu não sei se você sabe, mas eu aprendi a falar inglês sozinho, porque na época eu não tinha dinheiro. E nesse vídeo eu quero te falar exatamente como você pode fazer isso. Tem um livro muito legal que se chama Outro Aprendizado, que eu te recomendo. Ele não é só para aprendizado de línguas, mas para o aprendizado de qualquer coisa. Inclusive, se eu não me engano, o cara era um jornalista e ele inclusive aprendeu programação. Ele fez toda a ementa do MIT em um ano. Então vale a pena você conferir lá e você vai ter diversos insights para aprender não só como falar inglês, outro idioma, mas aprender qualquer coisa muito rápido, tá? É muito importante que você tenha a habilidade de aprender as coisas rápido, porque hoje o mundo está em constante mudança, as coisas mudam muito rápido e é extremamente importante que você consiga se adaptar e acompanhar o bonde, tá? Então vamos começar. Como que eu aprendi? O 80-20 da metodologia que eu usei se chama memorização espaçada. Porque o que acontece? A gente tem dois tipos de vocabulário, tá? Vocabulário ativo e passivo. De qualquer forma, se você precisa aprender inglês, você precisa de tanto vocabulário ativo como passivo. Para você entender a diferença entre eles, é muito simples. O ativo são todas aquelas palavras, frases, verbos, enfim, tudo que você consegue lembrar e que você utiliza no seu dia a dia, no português, por exemplo. Mas mesmo no português, tem palavras que estão no seu vocabulário passivo, que são palavras que você entende, vamos dizer, termos talvez da advocacia, direito, sei lá, medicina, mas você não usa, ou seja, você consegue compreender, entender, mas você não consegue resgatar da sua memória e usar no seu dia a dia, não é algo natural para você. Então, partindo do pressuposto que para falar um idioma você precisa aprender, desenvolver esse vocabulário ativo e passivo, o que vai te ajudar muito, muito mesmo é memorização espaçada. E como que isso funciona? Memorização espaçada é um método de revisão. Em vez de você revisar tudo que você vem estudando ao longo do tempo de maneira sequenciada, imagine que você tem um caderno. Você tem lá uma página, duas, três, até a 10ª página, é até tranquilo você revisar as 10. Mas quando você encher aquele caderno com aquele caderno de 200 páginas, você vai revisar tudo todos os dias? Não. Então, pensando nisso, tem um estudo que mostra a curva de aprendizado, a curva de esquecimento, e baseado nessa curva de esquecimento é criado um algoritmo e esse algoritmo vai fazer com que você revise as informações mais frequentes. Que você, por exemplo, se você acabou de aprender algo hoje, você revisa o de hoje e o de ontem mais frequente do que aquilo que você aprendeu há 3 semanas. Só que o legal é o seguinte, não necessariamente a informação de 3 semanas vai estar fresca. Só que como o algoritmo funciona baseado no feedback que você oferece para ele, você fala o seguinte, ó, aquela informação de 3 semanas atrás não está tão fresca na minha memória, então não foi tão simples de você relembrar, então foi uma dificuldade média. Então qual que é a tendência? O algoritmo vai colocar em ordem para que aquela informação de 3 semanas atrás que não foi tão fácil apareça mais frequentemente. E quando ela se tornar fácil, ela vai demorar muito para aparecer. Aqui que é a sacada. Então, é um método de revisão muito mais inteligente. Vamos lá. Então, como que você vai aprender? Você já sabe memorização espaçada, tem dois softwares que eu recomendo, Anki e Quizlet. Acredito que ambos são gratuitos, tá? E tem diversos flashcards que você pode utilizar aí, ou pode criar seus próprios. Eu não criaria, porque dá muito trabalho, mas se você quer e faz sentido para você, é muito legal. Quando você for criar seus cards, lembre de uma coisa: nunca faça, por exemplo, uma palavra, sei lá, car, table, isso não faz sentido. Sempre pegue frases e de preferência vai ter, de um lado do card vai ter em inglês, do outro lado do card vai estar em português, você vai falar se você entendeu aquela frase. E de preferência que os seus cards também tenham áudio, porque o áudio é uma das partes mais difíceis de aprender outro idioma, que é o listening.
Já que isso é um pouco difícil, eu já vou te dar outra dica. Tem duas coisas que me ajudaram muito a melhorar meu listening. Uma delas é Connected Speech. Quando eu terminar esse vídeo, você coloca aí no YouTube. Mas basicamente, vamos supor que eu quero falar que eu não quero conversar sobre isso em inglês, né? Então seria I don't want to talk about it. I don't want to talk about it. Só que quando você está no dia a dia, eles não falam assim tão pausado. Então eles vão falar I don't want to talk about it. Então o Connected Speech, que é o discurso conectado, é exatamente sobre isso. É como que as palavras, quando estão juntas, elas alteram o som. Então isso vai te ajudar muito também. Os linking sounds também, que seria os sons de ligação ali. Então, por exemplo, no inglês americano, o T vai virar um R. Então vai ficar about it. Não vai ficar about it. Eles vão meio que juntar e vai virar meio que um R. Então, só de você ter isso vai te ajudar muito. Outra coisa, como que você vai melhorar o speaking? Às vezes você não tem gente para falar. Tem aplicativos, eu não sei se ainda existe, mas na época eu usava um que se chama Tandem. Eu vou colocar o nome aí embaixo, daí vocês dão uma olhada. Mas com certeza deve existir outros. E qual que é a ideia? Você conversar todos os dias, lembre. Aprender um idioma é quase como se fosse desenvolver um músculo na academia. Não adianta, você tem que ir todo dia. E é muito mais inteligente você ir lá 30 minutos por dia, 20 minutos por dia, do que você passar um final de semana inteiro fazendo 5 horas por dia. Porque lembra que eu estava falando da revisão? Se você estudar 5 horas por dia, cara, quando estiver passando 5 dias, você não vai lembrar de quase nada daquilo que você estudou, tá? Então, se possível, eu não sei se você é uma pessoa que joga. Se você é uma pessoa que joga, o que você vai fazer? Vai colocar seus jogos em inglês. Celular em inglês, notebook em inglês. Por quê? Porque você tem que criar um ambiente imersivo. É por isso que as pessoas, quando vão para outro país que não tem um monte de brasileiro, porque muita gente vai e não aprende, quando elas estão num ambiente realmente imersivo, sem estar com os brasileiros, elas aprendem muito rápido, porque você é forçado a aprender. Você precisa se expressar. Então, beleza. Outra coisa muito legal que vai te ajudar, eu não estudei gramática, não acho que isso é importante, e você vai aprender gramática igual você aprendeu no português. Simplesmente de falar, isso vai se tornar automático para você. Tem algo muito legal que são as collocations, se você quiser aprender também, dá uma olhada rapidão aí. Collocations, que são as palavras que vão sempre junto. Se você aprender um pouco de collocation, quando você entender, você vai saber como copiar. Então, por exemplo, vamos supor que você tem que falar que você está dependendo da sua decisão. Então, como que você fala em inglês? I'm depending on your decision. Então, depend on. Em inglês é depend on. Ele usa a preposição on para fazer depende de alguma coisa. Em português é of, seria o equivalente, né? Entre aspas, bem entre aspas, porque português é português, inglês é inglês. E é muito importante que você entenda isso, tá? Porque no meu começo, eu ficava muito assim, nossa, não faz o menor sentido porque em português é X, em inglês é Y. Como? Cara, a primeira coisa que você tem que entender, aceite. É outro idioma, é outra cultura, outra forma de se expressar. Quando você simplesmente aceitar que aquele idioma é daquela forma, vai ficar muito mais simples e muito mais suave de você aprender, isso eu tenho certeza. Outra coisa que eu também fazia todos os dias, tá? Todos os dias. Tem uma série que eu acho chato, inclusive não assisto. Minha esposa gosta muito, mas, cara, não tenho mais paciência. Mas é Friends. Se você pesquisar aí no YouTube, uma das dicas que as pessoas vão te dar é o seguinte: pega um episódio de Friends lá, por exemplo, e assiste primeiro em português, se você tiver paciência. Depois assiste em inglês com a legenda em inglês, depois em inglês sem a legenda. Cara, eu te garanto, se você assistir Friends inteiro durante, sei lá, 6 meses, um ano, o seu inglês vai melhorar exponencialmente. E se você tem alguma dúvida, por exemplo, eu ficava muito na época assim, mas eu não sei se eu vou aprender, porque tem gente que paga, daí tem curso, tem um professor. Hoje eu posso te garantir, toda vez que eu converso em inglês, eu inclusive já trabalhei para fora 2 anos, as pessoas sempre elogiam meu inglês, eu percebi que a maioria das pessoas que aprendem por conta própria tem um inglês melhor do que aquelas que vão na escola, tá? Eu acredito que isso acontece porque quando as pessoas vão na escola, elas ficam num aprendizado muito passivo. E elas deixam para aprender quando tá lá. E como eu disse, cara, é igual ir na academia. Inglês você tem que praticar todos os dias. De preferência escutando, lendo. Outra coisa muito legal que eu fiz na época que eu acabei de lembrar. Eu ganhei do meu ex-cunhado um livro que se chama Money Doesn't Grow on Trees, ou seja, dinheiro não cresce em árvore. E era um livro infantil. Então isso é outra coisa que eu te recomendo a fazer. Pega um livro infantil em inglês e começa a ler. Pense, se você utilizar tudo que eu te falei, você vai praticar o seu reading, que seria a sua leitura, seu listening com friends, o seu speaking, como que você vai praticar o speaking?
Ou, falando em aplicativos, tem diversos aplicativos que você fala com o professor de forma muito mais barata também. Mas uma coisa como que eu era tão quebrado que eu não tinha dinheiro, o que eu fazia? Eu conversava comigo mesmo. Então eu narrava meu dia. Então imagina que eu estou aqui, estava chegando aqui, eu falava, por exemplo, oh, right now it's 6:30 and I'm going to work. I am a software engineer. Então eu ficava literalmente narrando meu dia. Então eu falei, agora são 6:30, vou começar meu dia, sou engenheiro de software e assim por diante. Para finalizar esse vídeo, entenda, se você realmente quer aprender, você vai aprender. E lembre sempre disso, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então se você decidiu que você vai aprender inglês, pega essas dicas, pratica todos os dias, e eu tenho certeza que em 6 meses, em um ano, o seu inglês vai ser irreconhecível. E todo mundo vai te perguntar, cara, que porra você fez para aprender inglês desse tanto? Então, cara, no vídeo de hoje é isso. Se essas dicas foram úteis para você, deixa aí nos comentários. Se tiver qualquer dúvida, eu vou te responder. E é isso, é nóis, tamo junto, até o próximo.